are possible, only believe. Fear not, little flock, from the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above, is given to him for the flock of his love. Only believe, only believe, all things are possible, only believe, only believe, only believe, all things are possible, only believe. Fear not, little flock, whatever your lot, he enters all rooms, the doors being shut. He never forsakes, he never is gone, so carol his presence in darkness and dawn. All things are possible, Only believe, only believe, all things are possible, only believe, only believe, only believe, all things are possible, only believe. all things are possible, only believe. Irmãos ouvintes, nós queremos abordar um assunto na Palavra de Deus, cujo tema é: por que batizar em o nome do Senhor Jesus Cristo? É uma pergunta bíblica. Quando há uma pergunta bíblica, há uma resposta bíblica. Em Efésios capítulo 2, verso 19 e o verso 20, Paulo diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Amados irmãos, se somos então edificados neste fundamento, não deverá ser o nosso evangelho o mesmo evangelho que eles pregaram? Não ensinaremos como os apóstolos ensinaram? Não faremos como eles fizeram concernente à inteira doutrina da salvação? Esta é uma pergunta para ser respondida. Eu quero repetir esta pergunta ao meu ouvinte, ao meu irmão. Não deverá ser
o evangelho, o mesmo evangelho de Paulo, de Pedro, de João, dos apóstolos, não ensinaremos como os apóstolos ensinaram? Não faremos como eles fizeram concernente à inteira doutrina da salvação? Certamente, meu irmão, minha irmã, pois Paulo disse em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 8: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que já tenho pregado, seja anátema. Se você, amado irmão, buscar aí no dicionário esta palavra anátema que Paulo usou em Gálatas capítulo 1, verso 8, se pregarmos um outro evangelho, uma outra doutrina, seria um evangelho anátema. Isto quer dizer maldição, excomunhão, um evangelho maldito. Então vamos aqui acerca do porquê batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos batizaram somente em um nome do Senhor Jesus Cristo. Eu convoco meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, para examinar o que diz a palavra, o que diz as Sagradas Escrituras sobre o batismo. O Espírito Santo descendo sobre os 120 no cenáculo, a multidão aproximou bruscamente e foi convencido ou convencida do fato que este grupo de pessoas tinha recebido algo real de Deus. Algo que eles também necessitavam. A resposta de Pedro aos corações famintos, quando perguntaram: que faremos? Foi a seguinte, Atos capítulo 2, verso 38. Arrependei-vos cada um de vós, seja batizados em o nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então os que ouviram, os que o aceitaram a palavra, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, 3.000 almas. Amados irmãos, se vocês notarem, prestar bem atenção em Atos capítulo 2, vocês verão ali o tema principal de Atos capítulo 2, que está escrito assim, ó. Veja o que está escrito em Atos, no tema de Atos capítulo 2. As primeiras conversões. No versículo 38. No verso 37 está escrito: as primeiras conversões. Isso é bom deixar registrado, que nas primeiras conversões já houve um acréscimo
de quase 3.000 almas sendo batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 1, verso 15, Atos 2, verso 1 ao 8, Atos 2, 38 ao verso 41. Há quem diz que a razão pela qual Pedro lhes ordenou que fossem batizados no nome do Senhor Jesus, há alguém que diz, é porque eram judeus e o batismo serviria para que confessassem a Jesus Cristo. Veja, porém, a casa de Cornélio e os membros de sua família. Aqui novamente encontramos Pedro ordenando que se batizassem no nome do Senhor. Atos capítulo 47 e Atos até o verso 48. Atos 10, 47, 48. Amados irmãos, se Pedro tivesse errado no dia de Pentecostes, veja, não teria ele tempo para consertar? Certamente haveria tido bastante tempo para se corrigir antes que fosse à casa de Cornélio. Estaria, irmão, irmã, ouvintes, Pedro errado no dia de Pentecostes? Quando eles foram comovidos, eles disseram a Pedro e o resto dos apóstolos, Atos capítulo 2, verso 37. Isto também, irmãos, inclui a Mateus. Mateus não está de fora, inclui a Mateus, quem escreveu o livro de Mateus capítulo 28, versículo 19. Também Atos capítulo 2, verso 14. Vemos Pedro levantando-se com os 11. Mateus estava lá. Escutem bem, Mateus, o Mateus que escreveu São Mateus 28, 19, estava lá. Porém, não encontramos palavras de correção da parte dele. Agora, irmãos, amados em Cristo Jesus, se Pedro estivesse errado, Mateus não corrigiria? Mateus não corrigiria Pedro se ele estivesse errado? Quando Mateus estava lá, quando Mateus estava presente com eles ali, ora, seria Mateus um hipócrita, vendo o seu irmão Pedro batizando quase 3.000 almas no nome do Senhor Jesus Cristo, e Mateus não corrigi-lo? Como muitos teólogos têm a ousadia, a audácia em dizer que Pedro errou no dia de Pentecostes, quando batizou quase 3.000 almas no nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus estava lá, porém não encontramos palavras de correção da parte dele. Por quê? Por que Mateus não corrigiu a Pedro? Jesus disse em São João capítulo 17, versículo 6: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste. Efésios capítulo 2, verso 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos
e dos profetas, no qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Irmãos, amados, preciosos, não importa a sua denominação, seu credo, seu dogma, eu estou lhes convocando nesta hora, através desta mensagem, para voltarmos para a Bíblia, para o assinde do Senhor, para as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E em lugar, veja, em lugar nenhum encontramos na Bíblia Sagrada que os apóstolos batizaram, veja, batizaram usando Pai, Filho e Espírito Santo, repetindo a ordem de Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19. Verso 19, para ser específico. Aquilo é ordem. Aquilo é uma ordem de Deus. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não estamos omitindo. Alguém diz, mas vocês omitem Mateus 28, 19. Não, aqui a gente faz questão de ler com revelação. São Mateus 28, verso 19, está escrito aqui, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora, irmão, ouvintes, em nome do Pai, qual é o nome do Pai? Teria você coragem de dizer que Pai é nome? Em nome do Filho, qual é o nome do Filho? Teria você coragem em dizer que Filho é nome? Espírito também não é nome. Pai, Filho e Espírito não é nome. Este Pai tem o seu nome, este Filho tem o seu nome, este Espírito tem o seu nome. Você diria, Espírito, venha cá. Você chamaria qualquer pessoa de seu pai? Você chamaria qualquer pessoa de seu filho? Não, aquele Pai tem um nome. Pedro, João, Tiago, Marcos. Aquele Filho tem um nome. Aquele Espírito. O homem é uma trindade. Sim, ele é uma trindade, mas não em pessoa. Você é uma trindade, mas não em pessoa. Você é corpo, alma e espírito, porém uma pessoa. Assim também é Jesus. Por isso ele disse a Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Ele é rei, ele é sacerdote, ele é profeta. Como rei, ele reina, como sacerdote, ele intercede. Profeta, discernindo as intenções do coração de Sara. Veja, discernindo, são três manifestações de um Deus: rei, sacerdote, profeta, mas ele é um só, é um Deus. Pai,
Filho e Espírito Santo são manifestação de um Deus. Amados ouvintes, quando eles ficaram comovidos, isto comove o coração de um eleito, não importa onde ele esteja, aonde ela esteja. Quando você ouve uma mensagem esclarecedora acerca do porquê batizar no nome do Senhor Jesus Cristo, isto comoveu o coração daquela multidão. Quando ficaram comovidos, eles disseram a Pedro e ao resto dos apóstolos: que faremos? Que faremos? Foram batizados no nome de Jesus Cristo? Porque era o fundamento, é um fundamento apostólico, é o fundamento de Cristo. Mateus estava lá, repito, e não houve nenhuma palavra de correção, mas concordância, porque Mateus tinha a revelação que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Ouvintes, quando Filipe foi a Samaria, pregou-lhes Cristo. Este povo não era judeu, mas samaritano. Eles prestaram atenção à mensagem que ele entregou, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, descendo para lá, oravam para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia descido ainda sobre eles, mas só havia sido batizado em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 2, verso 15 ao verso 17. Quando Cornélio era um homem justo, temia a Deus com toda a sua casa, ele viu em uma visão, veja, Cornélio viu, Deus deu a Cornélio uma visão. Ele viu um anjo que lhe disse para mandar chamar a Pedro em Jope. Chame a Pedro, traga Pedro, chame a Pedro, o qual lhe diria as palavras pelas quais poderiam ser salvos. Pedro tinha, meu irmão, a palavra. O anjo apareceu em uma visão a Cornélio e disse: vá, traga Pedro. Pedro tem a palavra da salvação, palavra que salva, que liberta. Quando Pedro declarou a grande verdade, e a verdade às vezes dói, mexe com a nossa crença. Às vezes pensávamos que havíamos sido batizados, quando fomos batizados nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, pensávamos que estava certo, e de repente vem uma mensagem como esta e diz que você ainda pelas Escrituras não foi batizado, como os apóstolos, porque os apóstolos batizaram somente no nome do Senhor Jesus Cristo. No estado de Minas, certa vez, um ancião, mais de 20 anos, que ele era crente, quando ele ouviu esta mensagem, disse: pastor, isso quer dizer que eu ainda não fui batizado como os apóstolos batizavam? Então eu quero ser batizado em o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele foi batizado
conforme Atos 2, verso 38. Isso é grandeza. Você se humilhar para Deus. Isso é grandeza. Você poder então dizer: olha, eu pensava que estava certo, mas agora Deus me deu uma luz maior. Deus aumentou esta luz. Eu agora reconheço que ainda não sou batizado, e eu quero então ser batizado como aqueles 3.000, aquelas 3.000 almas foram. Que é o único batismo, ouvintes, é o único. Você pode pegar a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, você não vai encontrar uma pessoa sendo batizada nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Não me venha dizer que São Mateus 28:19 é batismo. Não é batismo, é ordem. É uma ordem. Jesus deu a ordem, e esta ordem que Jesus deu em Mateus 28:19, ela foi cumprida em Atos capítulo 2, verso 38. Isso é uma conta muito fácil. Qualquer criança sabe disto. Qualquer leitor da Bíblia sabe que o único batismo bíblico, escriturístico, é em o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que o anjo veio e disse a Cornélio: Cornélio, busque a Pedro. Pedro tem a palavra de salvação. E qual foi a palavra de salvação que Pedro trouxe? Qual? Foi esta: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando ele declarou a grande verdade, que por meio do nome do Senhor Jesus, todo aquele que nele crê, recebe a remissão de pecados, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviram a palavra, e eles falaram em línguas, como fizeram os apóstolos no dia de Pentecoste. Então Pedro respondeu, veja a palavra de salvação. Pedro respondeu: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou-lhes que fossem batizados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 10, verso 47. A seguir observaremos um ato batismal dirigido por Paulo. Agora é Paulo. Vamos agora de Pedro para Paulo. Atos capítulo 19, verso 1 e o versículo 6. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Vocês já receberam o Espírito Santo quando creste? Eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? Então, e eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após a ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Atos capítulo 19, verso 1 ao verso 6.
Amados irmãos ouvintes, não cremos que Paulo alterou a fórmula, ou mudou o modo, ou seja, nós não cremos que Paulo alterou a fórmula ou o modo do batismo, quando batizou Lídia e sua gente de casa, e nem o carcereiro de Filipos. Agora note bem, Paulo não estava junto com os apóstolos quando batizou Lídia, ou seja, quando Jesus deu as instruções finais, Paulo não estava lá junto, presente. Paulo não estava em São Mateus 28, 19, Lucas 24, 47. Contudo, encontramos a Paulo batizando em o nome do Senhor Jesus Cristo. De quem, amados irmãos, Paulo recebeu esta revelação? De quem? Cumpre mencionar que o Evangelho de Paulo não é uma cópia ou imitação de outro apóstolo, mas é uma revelação. Gálatas 1, verso 11 e o versículo 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado, não aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Colossenses capítulo 3, verso 16. Ele escreveu: e quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em o nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graça ao Pai. 1 Coríntios 14, 37. Paulo reclamou ter autoridade divina. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. O batismo com a água é executado tanto por palavras como por obras. Não podemos deixar de comunicar, de levar esta mensagem, esta verdade, esta ordem de Deus para a igreja. É uma ordem de Deus. Batismo no nome do Senhor Jesus Cristo é uma ordem de Deus para a sua igreja. Aos Efésios capítulo 3, verso 14 e verso 15. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Devemos ler os Atos dos Apóstolos e as epístolas de Paulo para saber o que os apóstolos ensinaram e praticaram após a vinda do Espírito Santo. Você dirá: se Jesus quisesse que nós batizássemos em seu nome, então por que ele não nos disse? Ele disse, note que ele falou no nome. Qual é o nome do Pai? Jesus dá a resposta em São João 5, verso 43. Eu vim em nome de meu Pai. E qual é o nome do Filho? A resposta é dada por um anjo em Mateus 1, verso 21. E chamará o seu nome Jesus. E em qual nome o Espírito Santo é revelado? A resposta é encontrada em João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas. É citado nos versículos
encontrados em Lucas 24, 45, 47, que Jesus abriu o entendimento dos discípulos. Foi necessário que o entendimento dos discípulos fossem abertos. Foi necessário que o entendimento dos discípulos fossem abertos. E, ouvintes, muitos hoje necessitam desta mesma operação para que possam entender as Sagradas Escrituras. Lucas 24, 47. Jesus disse: em seu nome, está escrito em seu nome, se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Foi Pedro, um daqueles a quem Jesus havia falado, cujo entendimento também tinha sido aberto. Após ter escutado estas instruções, poucos dias depois começou a pregar, inspirado pelo Espírito Santo, e continuou até que os corações dos ouvintes ficaram comovidos, sentindo-se condenados. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Pedro não hesitou e firmemente deu a prescrição: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em o nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Alguns dizem que aceitarão as palavras de Jesus em Mateus 28, porém não as de Pedro em Atos 2:38. Mas foi Pedro quem falou no dia de Pentecoste, ou foi o Espírito Santo? Pedro disse que era o Espírito Santo mandado do céu. 1 Pedro 1, verso 12. Pedro foi um apóstolo e a Pedro foram dadas a chave do reino. Mateus 16, verso 17 e 18. E não temos o direito, nenhum pregador tem, nenhuma igreja tem o direito de desacreditá-lo em suas palavras, para que lembreis das palavras que primeiramente foram dadas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante vossos apóstolos, 2 Pedro 3, verso 2. Aqui, ouvintes, terminando esta mensagem, a considerar as palavras dos santos profetas, o mandamento dos apóstolos e dos profetas, Pedro ordenou que o batismo fosse em nome do Senhor Jesus Cristo. O senso comum lhe dirá que o livro dos Atos é a igreja em ação, e se a batizaram, então assim é como eu, pastor, você, pastor que me ouve, você, irmão que me ouve, o pastor deve te batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Você deve pedir o seu batismo, ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro para que Deus abra o seu coração, irmão, consulte as Escrituras e seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus lhe encherá com o Espírito Santo. A fórmula correta para o batismo nas águas tem sido restauradas nesses últimos dias.